Olá, amiga ou amigo. É bom estar aqui para juntos partilharmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através dos canais YouTube ou a página Facebook 2 minutos com ele. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus. Sem dúvida que eles irão agradecer também. Chegamos à lição número 7 deste estudo do livro de Isaías, que nos fala sobre uma grande derrota sofrida pelos assírios. A nossa lição começa com o início de uma oração que iremos ver mais à frente, feita por Ezequias, rei de Judá. No capítulo 37 e no versículo 16, diz assim esta oração: Senhor, Rei do Universo, Deus de Israel, que estás sentado entre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos do mundo e fizeste os céus e a terra. A nossa lição foca-se nos capítulos 36, 37 e 38 de Isaías e relata 2 acontecimentos do reinado e da vida de Ezequias. Mas para podermos compreender melhor a história, temos de ver o seu contexto e o enfoque dado pelos autores de Reis e de Crônicas nos capítulos 18, 19 e 20 de 2 de Reis e em 2 de Crônicas no capítulo 29 até ao 32. O autor de 2 de Reis começa assim o resumo do reinado de Ezequias no capítulo 18 nos versos 1 a 4. Diz assim: No 3º ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, tornou-se rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Abi, era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias procedeu com retidão e agradou ao Senhor. E depois diz no versículo 4, destruiu os santuários pagãos, derrubou os monumentos pagãos e destruiu as imagens da deusa Axera. Também despedaçou serpentes de bronze que Moisés tinha feito, porque até então os israelitas costumavam queimar incenso diante dela e chamavam-lhe Neunustã. Estes versos resumem muito bem a relação que Ezequias tinha com Deus, não tendo qualquer medo de cortar com o passado dos seus antecessores, para que o povo se focasse no Deus verdadeiro. Em 2 de Crônicas, no capítulo 29 e nos versos 3 a 5, demonstram bem isso. Diz: Logo, no 1º ano do seu reinado, no 1º mês do ano, abriu as portas do templo, depois de as ter reparado. Em seguida, convocou os sacerdotes e os levitas para uma reunião que teve junto à praça oriental. E no versículo 5 diz: E assim disse-lhes: Ó levitas, escutem-me, purifiquem-se agora e purifiquem também o templo do Senhor, Deus dos nossos antepassados. E retirem deles, diz ele, tudo o que é impuro. Podemos completar este resumo da biografia de Ezequias com o verso 5 do capítulo 18 de 2 de Reis, onde ele diz, no versículo 5, o rei Ezequias pôs a sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele entre os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ao longo destas lições, nós temos visto que as convulsões políticas entre os vizinhos de Israel e Judá foram quase permanentes ao longo do ministério de Isaías como profeta. Os capítulos 36 a 39 de Isaías trazem-nos pormenores de um outro desafio político-militar que Judá tem de enfrentar. Alguns anos antes, mais exatamente no 4º ano do reinado de Ezequias e durante o reinado de Salmanassar, rei da Assíria, este invadiu Israel, o reino do norte, tendo a capital deste reino, Samaria, capitulado ao fim de 3 anos de cerco. 2 de Reis diz que o rei da Assíria levou os israelitas exilados para a Síria, instalando alguns na cidade de Ala, outros nas margens do rio Abor, no distrito de Gozã, e outros nas cidades da Média, ou seja, espalhou-os pelo reino. A razão por que Deus permitiu que isso acontecesse é importante para podermos compreender o que acontece mais tarde em Judá. Vejam o que diz
o verso 12 do capítulo 18 de 2 de Reis. Samaria caiu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, seu Deus, transgredindo as obrigações da aliança que Deus fez com eles e desobedecendo a todas as leis dadas por Moisés, não as escutando nem cumprindo. Aparentemente Judá está em paz, mas diz o texto de 2 de Reis que 10 anos depois, ou seja, no 14º ano do reinado de Ezequias, o sucessor de Salmanassar, Senaqueribe, atacou e conquistou muitas das cidades de Judá. Perante isso, Ezequias vê-se obrigado a fazer um tratado de paz com o rei da Assíria, ficando como seu vassalo e estando obrigado a pagar um tributo anual tão elevado que esgotou a prata que havia no templo e teve de arrancar o revestimento de ouro das portas e pilares do templo. No entanto, como qualquer rei que vai alargando o seu império, Senaqueribe não está satisfeito com isso e quer fazer com Judá o mesmo que fez com Israel e Samaria, a sua capital, e quer então conquistar Jerusalém e dominar completamente Judá. Ezequias sabe disso e começa a preparar a cidade para conter a invasão. Prepara as defesas da cidade, construindo segundas muralhas, tratando do abastecimento de água à cidade, ou seja, cavando canais e privando os invasores de acederem às nascentes, preparando também os oficiais para defenderem a cidade. Mas ele faz algo mais ainda. Prepara o povo para essa invasão, mostrando-lhes aquilo e aquele em quem acreditava. Dirigindo-se ao povo e aos oficiais, ele diz, e isso vem em 2 de Crônicas, no capítulo 32 e nos versículos 7 e 8, ele diz assim: não tenham medo nem desanimem diante do rei da Assíria e do grande exército que o acompanha, porque há mais força do nosso lado do lado deles. E no versículo 8, do lado deles está a força humana, mas do nosso lado está a força do Senhor nosso Deus para nos ajudar a combater do nosso lado. Ezequias podia ter recorrido à ajuda de outras nações vizinhas, como os outros reis tinham feito. Mas, contrariamente ao que esses reis tinham feito, ele confia e decide confiar no Senhor. É isso mesmo que o emissário do rei da Assíria, falando alto do lado de fora das muralhas, para quem quisesse ouvir, lhe diz. No capítulo 36 de Isaías e no verso 4, e do verso 4 em diante, reproduz assim a mensagem que esse emissário traz. Diz, a partir do versículo 4, de onde te vem essa confiança? Pensas que a estratégia e a valentia militares são apenas uma questão de palavras? Em quem confias para te revoltares contra mim? Confias nessa cana rachada que é o Egito? Se me dizes, confio no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse o Deus cujos lugares altos e altares foram suprimidos por Ezequias? E depois continua no verso 18. Não se deixem, pois, enganar por Ezequias, quando vos diz, o Senhor há de livrar-vos. Porventura os deuses das outras nações livraram os seus países da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpad e de Sefarvim? Alguém conseguiu livrar Samaria do seu poder? Entre todos estes deuses, houve algum que conseguisse livrar os seus países das minhas mãos? Como é que o Senhor vosso Deus me poderá impedir a mim de tomar Jerusalém? É interessante que o emissário assírio sabe que Ezequias confia no Senhor. Até parece que tem medo da fé de Ezequias. Perante esta ameaça, Ezequias redobra a sua confiança no Senhor e envia emissários a Isaías, o profeta, pedindo que este interceda a seu favor e a favor do seu país junto do Senhor. Entretanto, o emissário do rei da Assíria volta para junto deste, comunicando a firmeza de Ezequias. Senaqueribe envia nova mensagem a Ezequias, reforçando o que o emissário tinha transmitido antes e com novas ameaças. No verso 10 e 11 do capítulo 37 de Isaías, nós podemos ler assim:
Não te deixes enganar pelo teu Deus, em quem confias, pensando que Jerusalém não será entregue nas minhas mãos. Sabes muito bem como é que os reis da Assíria tratam os outros países e os destruíram. Pensas que serás poupado? Esta é a mensagem do rei Senaqueribe a Ezequias. O rei, então, sobe ao templo e dirige-se ao Senhor numa oração carregada de humildade e de total dependência de Deus, conforme lemos no início. No versos 16 e 20 do capítulo 37, ele diz assim: Senhor do universo, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo e fizeste os céus e a terra. E depois eu continuo no verso 20. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos de Senaqueribe e todos os reinos do mundo saberão que tu és o Senhor Deus. A perspectiva que Ezequias tem de Deus é digna de nota em contraposição à do emissário de Senaqueribe, que é uma blasfémia. Isaías diz que em resposta ao pedido do rei, Deus enviou o seu anjo e dizimou o exército assírio, obrigando-o a levantar o acampamento e voltar para Nínive, onde Senaqueribe acabou por ser assassinado por seus 2 filhos. Leiam o que diz a partir do versículo 21 e depois o versículo 30. Se ficássemos por aqui na história de Ezequias, veríamos um rei humilde e totalmente dependente de Deus. Mas um outro episódio, alguns anos mais tarde, mostra a fragilidade da nossa relação com Deus e como ela tem de ser reforçada dia após dia, sem faltar um único dia. O capítulo 38 de Isaías relata a doença e a cura miraculosa de Ezequias de uma doença mortal. Perante a sua humildade e reconhecimento do poder de Deus, Deus cura-o, dando-lhe mais 15 anos de vida. Infelizmente, esse milagre tornou-se fatal para o reino de Judá. Porquê? Após a sua cura miraculosa, que foi conhecida de todos os países à sua volta, o rei de Babilônia, que iria, dentro de pouco tempo, dominar a Assíria, envia embaixadores a Judá com presentes para o rei recém-estabelecido. Este, numa atitude de vaidade, ao invés de lhes mostrar quem o tinha curado, ele mostra-lhes os seus tesouros, o seu arsenal de guerra e as suas provisões. Estes embaixadores, que não tinham vindo só numa missão de amizade, acabaram por ficar a saber com que contavam, caso Babilônia decidisse atacar Judá, o que veio a acontecer no reinado de Manassés, o filho de Ezequias. Prezado amigo, prezada amiga, Ezequias, tal como cada ser humano, tem um inimigo mais poderoso que Senaqueribe, o rei da Assíria, ou Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E esse inimigo quer destruir e derrotar tudo, todo e cada um que procura fazer a vontade de Deus. Por isso é importante esta ligação constante a Deus, não só em momentos de dificuldade, mas a todo momento, pois só assim nós podemos vencer. Este foi o segredo de Jesus enquanto viveu aqui nesta terra e que muitas vezes e dos mais variados modos foi assaltado por esse inimigo, não tendo vacilado um segundo sequer. Este é um exemplo para cada um de nós. A semana que vem nós vamos encontrar-nos aqui novamente para estudarmos os capítulos 40 e 41 de Isaías e vamos ver o desenrolar e a parte final. Não é a parte final deste livro, porque agora daqui para a frente este livro vai abordar não um aspecto histórico, mas um aspecto mais profético e um aspecto de maior ensino para cada um de nós. Encontramos-nos aqui de certeza absoluta para a semana que vem para estudar isso. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por estes exemplos de fé, mas também de alguma fraqueza. Que nós possamos aprender com os dois, uns a mantê-la, noutros a evitá-la. Abençoa cada amigo, cada amiga que nos vê, que nos ouve, para que possamos aprender com tudo isto e possamos reforçar a cada dia a nossa confiança em Ti. Obrigado, querido Deus, obrigado, querido Jesus. Um abraço,
e encontramos-nos aqui novamente a semana que vem para estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Entretanto, vê, ouve e partilha com os teus amigos.